Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso webinar. Meu nome é Rafael Cuba, sou especialista em Sistema de Informação Geográfica do CPQD. Estarei apresentando o tema de hoje, Inteligência Georreferenciada, viabilizando a competitividade das empresas de telecom. Vamos abordar todas as possibilidades de uso de ferramentas de geoprocessamento numa empresa de telecom para trazer os ganhos para o seu negócio. O cenário hoje é um cenário que está cada vez mais competitivo. Você tem a redução das receitas, o alto custo dos investimentos, a competitividade acaba sendo muito grande, competitividade com diversos fornecedores ou tecnologias diferentes. A fidelidade do cliente está baixa, porque a qualquer momento ele pode estar trocando de operadora, ele não tem mais aquele... Ficar muito tempo na operadora não significa muito para ele, mas... E sempre, até por causa disso, tem a pressão da qualidade. Se qualquer problema de qualidade, o cliente vai estar mudando de plano ou de operadora. E como podemos evitar e trabalhar nesse cenário de tanta competitividade? Você tem que começar a agregar valor na sua tomada de decisão. Como é que eu ponho inteligência na tomada de decisão e mudo os rumos da empresa? Você vai ter que começar a monitorar o desempenho, acompanhar esse desempenho do que está acontecendo, correlacionar diversas informações, seja informações internas, seja informações externas, direcionar, através dessas informações, direcionar para onde vai ser feito esse investimento, ir direto ao ponto, você não tem chance mais para poder errar, e virar ser a preferência do cliente. Então, todas essas informações e dados têm que ser, de alguma forma, trabalhada para você ter a inteligência na sua tomada de decisão. E o mundo vem mudando a cada dia. E como as coisas estão mudando? Vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente deixar mais concreto essa mudança que está acontecendo no mundo. Se a gente pensar na questão de coleta de informações, a gente partiu de um tempo distante, onde as informações eram coletadas em bibliotecas, tendo enciclopédias, onde você poderia buscar algum tipo de informação para poder trabalhar, para um cenário que hoje você abre um navegador com o Google, coloca algumas palavras e vem um conjunto grande de informações. E até um tempo até mais próximo que isso, é você ter um grupo de pessoas e colocar uma pergunta no WhatsApp e você ter uma resposta quase que imediata, uma avaliação de algum questionamento seu em questão de segundos. Então, essa evolução ocorreu e está ocorrendo muito rapidamente. Isso também aconteceu na questão do uso de localização, de informações. A gente saiu lá dos mapas primordiais em papiro, passando pelos famosos guias das cidades, onde você, de ano em ano, conseguia pegar um guia para ter todas as suas ruas, estradas, passando para um Google Maps, onde você consegue rapidamente encontrar um caminho, ou até um dispositivo de navegador que você usa no carro. Esses dois últimos, você tem uma atualização muito rápida. Hoje, em questão de menos de uma semana, você pode ter uma nova rua cadastrada num sistema desse, seja pela empresa, seja de forma colaborativa, e começar já a usufruir dessa informação. A questão de análise também teve a sua evolução. Você saiu daquele conjunto de papéis com algumas calculadoras fazendo alguns cálculos, passando por planilhas, que hoje ainda é bastante utilizadas para poder manipular esses dados, chegando aos painéis de análise, onde você vai ter dashboards com indicadores para você acompanhar ou um dado histórico ou um dado em tempo real. Então, a forma de analisar essas informações também está mudando. E quem toma a decisão? Hoje a gente saiu de um decisor que fica lá na sua sala, recebendo as informações e tomando a decisão sozinha, até chegar numa sala de situação onde estão sendo projetados diversos
informações e aquele grupo está tomando a decisão. Então, a dinâmica da decisão também mudou radicalmente nesses últimos anos. E como é que tudo isso acontece? As tecnologias vêm funcionando de uma forma que a informação está chegando mais rápido, seja por causa que você tem informações em tempo real, seja porque você pode ter essa informação em qualquer lugar. Essas informações muitas vezes podem estar compartilhadas e você tem que ser de uma forma simples também para trabalhar, porque o volume de informações cresce a cada dia. Então, tem que ser feito de uma forma simples para que a maioria das pessoas possam ter trabalhar com essas informações. E aonde pode entrar a parte espacial? Tem um estudo, já relativamente antigo, de 92, que aponta que 80% das informações tem alguma componente espacial. Então, você vê que a questão espacial é muito importante. E hoje, principalmente vindo agora com a internet das coisas, esse número tende a aumentar. Você vai ter muito mais relação espacial com as informações disponíveis. E qual é a vantagem de você começar a fazer esse relacionamento, usar essa inteligência georreferenciada? Você acaba tendo uma linguagem universal. A maioria das pessoas hoje já sabem trabalhar com mapas, já trabalhou com Google Maps, então, que é uma forma de você trabalhar com esse mapa. Você consegue ter aquele relacionamento espacial, consegue ver que um evento ou algo ocorreu próximo de outra, e isso pode ter uma relação na sua análise, você saindo daquelas informações mais em formato de tabelas. Você consegue começar a sobrepor as diversas camadas das suas áreas de interesse ou de outras áreas de ação. Fica muito mais rápido e fácil de compreender o que está acontecendo. E você consegue começar até a variar essa forma de visualizar esses dados, dando uma agilidade na análise e na informação. Mas o que seria essa inteligência geográfica, inteligência espacial? Isso são tecnologias que não é recente, não nasceu agora há poucos anos, que são sistemas de informação geográfica ou GIS em inglês. São sistemas que têm um conjunto coordenado de hardware, softwares, dados espaciais, pessoas, que conseguem manipular e trabalhar essas informações e fazer as correlações geográficas. Você consegue visualizar, você consegue encontrar o que está mais próximo, você consegue sair de um ponto e chegar em outro ponto. Então, esse conjunto de sistemas, softwares, hardwares e dados trabalhando em conjunto é o que a gente chama de sistema de informação geográfica. Como eu já disse, isso não é algo novo. Isso tem relatos, aqui no caso de Londres, em 1854, que o John Snow usou desse conhecimento geográfico para tomar uma decisão. O fato aqui foi que, na época, na cidade de Londres, estava havendo uma epidemia de cólera e não se encontrava uma maneira de se combater essa epidemia. Então, o que o John Snow fez foi mapear, de forma rudimentar naquele momento, aonde estava acontecendo a cólera. Ele também conseguiu mapear aonde estavam os poços de água. E como a gente pode ver nessa representação, existiam vários pontos mapeados de cólera ao redor de um determinado poço de água. E na época ele sugeriu que esse fosse interditado e os casos começaram a diminuir. E posteriormente, quando foi analisado a situação, a água desse poço, foi detectado que realmente ele era o poço que estava contaminado. Então, de uma forma simples, vamos dizer assim, ele conseguiu usar a relação espacial de onde estavam ocorrendo os eventos para tomar uma decisão. Tomar a decisão de interditar aquele poço com a possível água contaminada. Então, isso pode ser usado nos mais diversos situações, seja dentro de uma empresa, seja até numa situação pessoal. Aqui no caso, vamos dar um exemplo se você estava querendo comprar uma casa,
você pode hoje, pelo formato de endereçamento que a gente consegue, até delimitar, muitas vezes, talvez por um bairro. Você vai conseguir lá separar quais são as casas de um determinado bairro. Você vai ter aquelas diversas fichinhas daquele bairro. Mas eu não estou interessado só com isso, eu quero as casas que estão abaixo daquela determinada avenida. Então, é questão de você ver geograficamente a posição das casas e selecionar qual é as que são do seu interesse. Então, a questão visual, colocar a representação espacial disso facilita muito nesse caso. O outro se aconteceu um conjunto de terremotos, você tem uma planilha lá com todas as localizações de onde aconteceram os terremotos, é muito complexo você analisar e saber qual a relação ou a concentração desses eventos num determinado local. Mas se você passa isso para o mapa, você consegue ver qual é a concentração que está havendo daquele evento numa determinada região e aí tomar as ações que você possam ser necessárias para poder minimizar qualquer impacto disso. E quando você junta tudo numa base comum, você começa a ter as suas atividades, as suas ações mais integradas. Você consegue criar camadas das diversas áreas e colocar isso dentro de uma base comum. E aí você começa a ter relações que antes você nem imaginaria que teria. Se a gente pegar um caso aqui de uma administração pública, você pode ter camadas de educação, de saúde, de segurança, e toda a administração sendo visualizada pelos mais diversos perfis. Pode ser interessante para uma pessoa da segurança, além de ver aonde estão tendo as ocorrências dela, se existe uma escola próxima dali, porque aquilo pode afetar. Uma questão de saúde, que você possa estar querendo fazer uma campanha, também a questão de onde está a escola pode ser interessante para uma pessoa da saúde identificar. Então, você começa a correlacionar espacialmente todos esses dados. E você pode ter dados tanto dentro da sua corporação, como externo também. O Brasil, cada vez mais, está estruturando dados espaciais que você pode trabalhar como camada dentro do seu sistema para poder tomar alguma decisão com todas essas informações. E que tipo de informações que a gente pode ter? As mais diversas possíveis. Hoje a gente pode trabalhar com vetores, que é o mais tradicional, onde você pode ver, se for pensar numa cidade, os logradouros, as ruas, os limites de estados, de bairros. Pode trabalhar com imagens raster, que pode vir de um satélite ou até de um drone, que é onde você coleta e tenha todo o histórico dessas imagens. Pode trabalhar com toda a questão de topografia, para levar em consideração o relevo dessas informações. Até trabalhar com dados em 3D, que é uma forma mais amigável de você entender um determinado objeto. Até com a questão de filmagem, que hoje a mais divulgada é a questão do Street View, onde você consegue ver uma filmagem de uma determinada região. Então, todas essas informações podem estar dentro de uma base de dados única ou corporativa para você cruzar todas as informações para fazer sua tomada de decisão. Mas qual que é o desafio de trabalhar todos esses dados dentro de uma grande organização? Você pode ter diversos passos para chegar nessa decisão. Então, você sai lá de extrair um conjunto de dados de uma base de dados, gerar um conjunto de arquivos, aí você manipula todos esses arquivos para poder chegar no mais próximo do que você quer, utiliza alguma ferramenta específica para essas análises, exporta para uma ferramenta de mapas para poder colocar no seu visual, gera o arquivo da sua análise, pode chegar lá e o tomador de decisão olhar e falar, não, mas eu quero esse dado um pouco diferente. Esse tempo todo que você já gastou aqui pode chegar até a meses. Suponha que você gastou um mês, chega lá, ele falou que tinha que mudar um dado, volta tudo quase próximo do início, você vai manipular tudo para depois chegar de novo para ele. Esse tempo de idas e voltas, quando chegar o dado para ele, pode chegar um dado já bem desatualizado. E pior do que você não ter o dado para tomar a decisão, é você tomar a decisão em cima de um dado errado. Um dado, dependendo do tipo do negócio, um dado atrasado, um dado muito antigo, vira um dado errado. Então, você tem um grande esforço
uma grande complexidade para poder gerar todas essas informações, com alto risco da informação não ser bem utilizada ou não estar no formato exato que a pessoa quer, e você deixar de tomar a decisão correta. Aí que um novo cenário pode ser montado, principalmente usando os dados georreferenciados. Você trabalhar de forma mais corporativa. Você tem uma base única para poder trabalhar, onde todos esses dados são carregados de forma mais automática, os sistemas fornecem as informações para essa base, e onde automaticamente todos os dashboards, os mapas montados são recarregados e apresentados no momento que for necessário. Um gestor consegue entrar num portal onde foram disponibilizados diversos painéis e analisar aquele dado que ele está desejando. Então, uma forma mais integrada, que diminui muito a complexidade. Você tem o dado preparado antes mesmo do decisor precisar desse dado, e sendo apresentado de uma forma mais amigável que ser apresentado em cima de um mapa usando informações georreferenciadas. Tudo isso para quê? Para que as empresas de telecom consigam chegar na onde elas estão querendo, que é aumentar a rentabilidade da rede e reduzir o seu custo operacional. É daí que você consegue aproveitar e fazer com que você tenha a sua maior competitividade. Você consegue ser mais ousado na sua inserção ao mercado. Então, o que significaria numa empresa de telecom usar toda essa inteligência fim a fim é você usar desde da etapa de planejamento, onde você consegue decidir aonde está a sua rede atual, para onde você tem que construir a sua rede, aonde está a demanda, qual é o perfil de consumo. Você consegue definir e decidir como está a ocupação da sua rede, aonde eu posso ter potenciais clientes que estão usando uma internet menor, e você pode oferecer um upgrade para ele. Você consegue fazer uma operação mais enxuta, porque você sabe onde está acontecendo os efeitos, você tem a posição da onde você pode atuar e corrigir um determinado problema na sua rede, e até acompanhar como é que está os seus clientes. Se existem clientes que estão insatisfeitos, se eles estão saindo, aonde está a concorrência, o que a concorrência está fazendo naquela região. Você consegue ser mais assertivo para fazer uma ação, não uma ação empresa inteira, uma ação inteira numa empresa como um todo, mas sim fazer ações para cada área. Você pode ter uma ação para uma determinada área, uma ação diferente para uma outra determinada área, da onde você tem os seus clientes. Vamos pegar um exemplo prático de como isso poderia estar acontecendo. Imagina se você tem essa área onde você está atendendo os seus clientes, então você tem delimitado no mapa aonde essas áreas. Eu consigo ver aqui, que são esses pontos verdes, onde estão os meus clientes, então eu consigo saber que eles estão todos dentro dessas áreas aonde eu estou atendendo. Eu também consigo ver onde eu tenho possíveis clientes. Eles podem ter entrado em contato com a empresa, mas você não conseguiu atender, porque estava fora da sua área de atendimento, onde você tem sua rede, mas você tem já marcado que você é um possível cliente. Então, você consegue analisar aonde estão esses possíveis clientes. Eu também consigo mapear aonde são meus concorrentes. Então, eu posso ver que eu tenho áreas aqui que até um possível cliente ligou para mim, mas ele acabou indo para o concorrente, apesar de ele estar dentro da minha área de atuação. E vendo esse cenário, você pode começar a tomar suas decisões. Para onde eu devo crescer a minha rede? Eu posso ter 2 projetos aqui que estavam sendo propostos, o projeto A e o projeto B, e, através da análise dos dados que eu tenho nesse momento, decidi que o melhor projeto seria o projeto B. Porque ele está atendendo vários clientes, possíveis clientes que tentaram em contato com a nossa empresa, não tem uma área de concorrente naquela região, enquanto a área A não teve nenhum possível cliente lá e ainda tem uma parte da área A que tem uma área de concorrente. Então, se eu tiver que escolher entre as duas áreas para poder fazer o meu investimento mais imediato, eu vou estar
escolhendo o projeto B. Então, a parte visual é o apoio, esse apoio à decisão que uma ferramenta simplifica o volume de dados que eu posso ter para poder chegar a esse tipo de conclusão. Um outro cenário prático que a gente pode ver, onde o mapa você está utilizando o mapa através de outros sistemas. Então, você vai ter geoprocessamento através de outro sistema. Imagina um cenário que uma pessoa está ligando para a empresa e gostaria de um pacote TV, o atendente vai perguntar qual é o endereço daquela pessoa, que a pessoa vai passar o endereço, e digitando o endereço no sistema do call center, vai retornar para ele que ele pode ter a opção do pacote 1, 2, 3 ou 4. Parece simples, uma ligação, coisa que aconteceu muito rapidamente, mas aconteceu muita coisa por trás essas simples comunicações, né, com essas 4 frases aqui. E agora imagina um cenário um pouco pior. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Diversos clientes ligando para a operadora e diversas equipes em campo mudando a rede, corrigindo problemas, expandindo rede, alterando configurações, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Como é que você consegue administrar tudo isso e dar a resposta no tempo que o cliente está querendo e na qualidade que o cliente quer? Então, vamos imaginar aquele mesmo cenário, só que o que aconteceu por trás. Como foi a dinâmica daquele atendimento? Quando o atendente pediu o endereço e ela passou o endereço, o sistema foi no mapa, encontrou aonde era o endereço daquele cliente. Como tem todo o sistema, toda a rede cadastrada na base georreferenciada, temos a posição de todos os equipamentos que pode atender aquele determinado cliente. Aí a gente faz uma busca geográfica daquele cliente num raio próximo, qual é o equipamento que poderia atendê-lo. Encontrando esse equipamento, o sistema consegue entrar dentro do equipamento para ver se tem disponibilidade dentro do equipamento. E encontrando aqui, no caso, uma disponibilidade, ele consegue mapear aquela disponibilidade pelas características e pelo que está configurado, quais são os pacotes que podem ser oferecidos. E aí veio aquela resposta do atendente falando que poderia ser o pacote 1, pacote 2, pacote 3 ou pacote 4. Então, tudo isso aconteceu naquele momento que o atendente passou a informação de um endereço, que é um conjunto de caracteres, para ser transformado em algo geográfico. E aí vem o poder do sistema geográfico. Você consegue tirar uma informação até sem ver o mapa, e sim fazendo o sistema trabalhar com todas essas informações. Mas a gente está falando aqui muito do operacional. O geoprocessamento usando muito ainda para ajudar a questão operacional, estando lá com todas essas informações sendo trabalhadas e fazendo a operação do dia a dia da empresa. Mas essa parte de geoprocessamento, o poder de geoprocessamento pode ir além, passando mais para a questão do estratégico. Como é que as pessoas de decisão, os altos executivos da empresa podem usar todas as informações para tomar suas decisões estratégicas? E é para esse novo nicho que os recursos de geoprocessamento estão caminhando cada vez mais, até porque o volume de informações está crescendo e decisões têm que ser tomadas na velocidade cada vez maior. Vamos para um outro exemplo aqui. Vamos imaginar que tem um painel montado para ser tomada uma decisão por um colegiado aí que está analisando a situação dessa empresa que está perdendo o cliente. Se você olhar ali o dado histórico dos assinantes dessa hipotética empresa aqui, você vê que mês a mês o número de assinantes está caindo. E aí tem que tomar uma ação. Como é que eu não vou parar de perder cliente e depois retomar o crescimento desses clientes? Então, foi destacado essa região que está acontecendo isso para fazer uma análise. Uma primeira alternativa que se analisou o pessoal levantou os dados junto com as pesquisas da saída do cliente e foi detectado que a maioria dos clientes estava saindo porque os concorrentes estavam oferecendo uma internet maior. Então, que ação que a gente pode tomar? Então, vamos ver, sem ter grandes investimentos, ou até gastando muito tempo, porque também o tempo é importante, aonde eu já tenho tecnologia, tenho equipamentos, está tudo preparado, e o meu cliente está com uma internet menor do que eu poderia realmente oferecer para ele. Então, aqui eu escolhi que eu queria ver todos os clientes que tinham a possibilidade de chegar numa internet de 8 megas e estavam com assinatura de internet menor.
1, 2, 4 megas. Com esse simples painel de análise, com poucas informações, a gente consegue detectar qual é a região que eu posso fazer uma campanha mais rapidamente. A gente vê ali, através do mapa de calor, que existe uma região mais no alto do mapa que eu possa fazer essa ação. E aí eu posso chegar mais próximo e ver até a quantidade de clientes que eu tenho naquela região, e dá para perceber que aquela região ali deve ser ou um bairro, ou muito provavelmente um condomínio de alto padrão, onde eu estou perdendo cliente, eu posso, com a campanha, oferecer uma internet maior, que é o motivo que eles estão saindo, fidelizar esse cliente por mais um tempo, e talvez até aumentar o ticket médio dele, porque na pesquisa também se detectou que ele não estava saindo por preço, ele até pagaria mais se ele tivesse uma internet melhor. Então, com 3 painéis, com poucos gráficos e um mapa, uma pessoa não com conhecimentos avançados de processamento, consegue tomar decisão. Por trás disso, acontecem milhões de coisas, vários dados são trabalhados para chegar nisso, mas isso tem que ser de uma forma rápida, ágil. Não pode uma situação dessa demorar 3, 4 semanas para poder tomar fazer essa análise, porque o tempo que passa é tempo de cliente saindo da empresa. E o que esperar para o futuro? O geoprocessamento está cada vez mais importante, principalmente se a gente começar a pensar em internet das coisas, big data, analytics. Juntando essas 3 palavras muito utilizadas hoje em dia, o geoprocessamento muito provavelmente vai ser a base disso, porque a quantidade de dados vai aumentar cada vez mais, porque se você tem esses sensores ou equipamentos inteligentes passando informações, muitas das vezes vai passar a posição de onde ele está, você vai ter máquinas conversando, e até a forma de apresentar isso pode ter que mudar. Você utilizando uma realidade aumentada, que você pode utilizar a realidade aumentada com o geoprocessamento, posicionando as coisas na câmera de um smartphone ou de um tablet, como apresentar de uma forma 3D. Então, toda essa questão, todo esse volume de dados vão vir cada vez mais e tem que ter uma estrutura para poder separar essas informações. E o geoprocessamento pode ser essa forma de fazer esse relacionamento desse volume enorme de dados. Então, temos que estar preparados. A gente está saindo de um período que a grande dificuldade era ter dados para me gerar informações, eu não conseguia ter dados, para uma outra etapa que é ter muitos dados, mas com desafios talvez até maiores, de como eu consigo tirar desses muitos dados as informações necessárias para a melhor tomada de decisão e manter a minha empresa competitiva perante todas as outras do mercado. Agora temos tempos para algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui que geralmente, quando eu faço essa apresentação, o pessoal levanta, vou comentar com vocês, que é qual a relação, foi um pouco que a gente falou, de Big Data com geoprocessamento. Como o volume de dados vão ser muito, muito grande, a questão espaço-temporal, você vê que um evento aconteceu num determinado local, num determinado tempo, vai ficar muito importante, porque você vai ter que começar a separar todas as informações por momento que ela aconteceu e o local que ela aconteceu. Para você ter um conjunto de dados razoavelmente separados ou coletados para você tomar decisão. Então, a base geoprocessada, levando em consideração o tempo e a posição, vão ser cruciais para essa revolução que a gente vai ter com a internet das coisas. Se alguém tiver alguma outra pergunta, fica disponível o nosso e-mail do Contact Center. Vocês podem mandar as perguntas por e-mail e responderemos o mais breve possível. Mais uma vez, eu agradeço a participação e interesse de todos e aguardamos vocês para os próximos webinars do CPQD. Até!